Bom dia, já fazia alguns dias que a gente não se encontrava por aqui. Estou de volta, como podem ver aqui atrás de mim. Já a árvore de Natal está montada. E as nossas duas gatinhas, a Mel, aqui mais próxima de mim, e a Ricota, um pouco mais para trás, estão nesse local que vira automaticamente o local predileto delas durante o tempo que a árvore de Natal está montada aqui em casa. Andei bastante ocupado nestes últimos dias, muito trabalho, muita tradução, graças a Deus. E hoje eu vou falar brevemente acerca de se eu posso me considerar que fui, durante os meus anos na Rússia, em Cuba, e os meus anos iniciais aqui no Brasil, um revolucionário no sentido literal ou, digamos, político da palavra. Mas antes disso, eu quero que, caso vocês gostem desse vídeo, por favor, deixem isso dando um like, ou caso contrário, dando um dislike. E que se ainda não estão inscritos no meu canal, por favor, se inscrevam, sem esquecer de ativar o sininho para receber as notificações. Então, revolucionário. No sentido político, ou até técnico desse termo, quando eu comecei a ter uso de razão lá na minha terra, já depois de ter uns 4, 5, 6 anos, ou até depois já de começar os estudos no colégio, primeira, segunda, terceira série, a minha família mudou da cidade de Yaguajay, onde eu nasci, para a cidade de Cienfuegos, uma cidade grande, grandíssima em comparação com Yaguajay, que era um pequeno povoado de uns 20 mil, no máximo, habitantes. Sendo Cienfuegos uma cidade de praticamente 200 mil habitantes, uma gigantesca cidade em comparação com Yaguajay, então. Então, começou a minha participação no processo. Eu era da Organização dos Pioneiros, que era uma organização compulsória, onde praticamente todos os alunos tinham que participar, e que te faziam, mesmo não querendo, começar a participar na vida política do país. Isso depois, quando você passava para o ensino secundário, que é o ginásio, a partir da 7ª série, pois então já você podia ingressar à chamada União de Jovens Comunistas, que já era feito um processo seletivo para aqueles que eram mais ativos, que eram mais apoiadores da revolução e tal. Eu lembro que eu fui eleito como membro da União de Jovens Comunistas quando eu estava na 8ª série. Isso era praticamente o ano 67, 68, 1967, 1968, bem cedo na minha vida, né? Mas pensando em retrospecto, eu não me considero que eu fui um extremista em nenhum dos dois sentidos do espectro político, nem à esquerda nem à direita. E agora estou fazendo ênfase na questão da esquerda, até porque eu venho de Cuba, um país considerado socialista, do famoso campo socialista, quando a União Soviética ainda existia. Mas mesmo assim eu nunca me considerei um grande ativista. Eu andava, digamos assim, seguindo para onde a maioria me levava, até para não discordar ou deixando-me levar, literalmente. Eu estive várias vezes na Praça da Revolução em Cuba, em Havana, para ouvir discursos de Fidel Castro. Nesse tempo eu estudava em Havana, numa escola-internato, Instituto Pré-Universitário Especial Raúl Cepero Bonilla, que já mencionei várias vezes aqui nos meus vídeos. A única escola, o único colégio em Cuba que tinha uma grade curricular que era diferenciada do resto das escolas de Cuba, onde existia um plano de estudos, uma grade diferenciada para o estudo da matemática, da física e da química, que é centrada, mais virada para as ciências exatas. E, de fato, era difícil estudar lá. Aqueles que não conseguiam aprovar as disciplinas
e as avaliações eram bem rígidas e não eram avisadas. Eles tinham que abandonar o colégio, e aquele colégio para o qual eles iam, aqueles que não conseguiam continuar estudando no Cepero Bonilla, porque ali simplesmente eles não conseguiam, porque era muito duro mesmo. Nos outros colégios para onde eles iam, eles eram considerados CDFs e eram os melhores alunos. Então era muito difícil. Eu consegui, graças a Deus e graças a que eu sempre gostei das ciências exatas, ou de repente graças a esse tamanho de cabeça que eu tenho, como sempre brincaram comigo, mas eu consegui. Agora, para não me afastar, continuando falando de política, eu tive que ir várias vezes a concentrações na Praça da Revolução para ouvir discursos de Fidel. Quer dizer, eu ouvi Fidel em várias ocasiões, quase sempre em discursos. Em algumas outras ocasiões, eu estava em algum lugar e ele passava com o pessoal dele, com as escoltas e tal. Mas eu sempre fui lá porque, bom, todo mundo ia. Quer dizer, não era o caso de eu estar em casa e ouvir que tinha uma concentração e uma fala de Fidel e eu levantar da minha casa e ir para lá. Não, eu ia porque eram disponibilizados ônibus e levavam todo mundo do colégio para lá. E todo mundo ia, e era até um divertimento, era um colégio internato. Você ficava trancado a semana inteira, só saía de passes de sábado e domingo, certo? Então era uma festa sair por qualquer razão. O último discurso que eu lembro que eu vi de Fidel Castro na Praça de la Revolución de Havana foi quando eu já estava na faculdade preparatória estudando russo intensivamente para ir para a ex-União Soviética, Moscou, a estudar, espanhol mistura às vezes, desculpem, a estudar pedagogia, ensino de física. Eu me formei como professor de física, depois consegui fazer o doutorado na mesma área de física. Então, estando nessa faculdade preparatória, então primeiro secretário do PECUS, Partido Comunista da União Soviética, o Leonid Ilyich Brezhnev, ele foi em Cuba e foi recebido de braços abertos, foi uma festança em Havana. Então ele foi com Fidel Castro, que geralmente teve uma manifestação, uma grande concentração na Praça da Revolução, e eu lembro esse discurso, porque eu já estava estudando russo. Era o ano 73 ou 74. E eu lembro que numa ocasião o Brezhnev, ele estava falando e ele dava uma parada para o tradutor poder traduzir para o espanhol o que ele estava falando em russo. E numa ocasião ele se empolgou tanto que não estava planejado um corte no momento dado do discurso, e mesmo assim ele falou "Privadi", quer dizer, ele parou o discurso e falou "Traduz", como dizendo, tem que traduzir agora, não espera terminar essa frase como estava planejado. Aí ele, muito empolgado, muito animado, muito feliz, Leonid Ilyich Brezhnev, e Fidel depois falou, enfim, foi a última vez que eu participei numa manifestação desse tipo em Havana, um comício, digamos assim. Voltando à questão do caráter revolucionário da minha pessoa, eu sempre participei porque todo mundo participava. Quer dizer, nunca fiz questão de me manifestar de maneira independente. Quando chegou o momento mais tarde de entrar para o Partido Comunista de Cuba, eu entrei até por impulso, era até de certo ponto de vista bem visto, e Deus me livrasse deles me proporem para me processar para entrar como membro do PECUS, do PCC, no é o primeiro comando da capital do Partido Comunista de Cuba, PCC. Deles me proporem para eu entrar para o partido, para eles me processarem para entrar para o partido, e eu ter a ousadia de falar, não quero. Como muitos faziam, mas eu não tive, eu fui... aliás, eu queria mesmo, porque até pessoas que me eram bem próximas eram do partido, e às vezes para poder você conseguir alguma outra coisa, tipo o que eu fiz mais tarde, que foi fazer o doutorado na Rússia, novamente, se você fosse do partido, isso poderia facilitar. No caso, eu não era, mas eu não tinha processado ainda, não tinha sido processado ainda para isso. Eu fui processado para o partido depois que eu voltei do doutorado, já depois do ano 1988, quando já a situação em Cuba começava a se deteriorar para valer do ponto de vista econômico. Enfim, 2 anos depois aconteceu
o debacle da União Soviética, depois caiu o muro de Berlim, enfim, tudo aquilo. Então, o meu caráter revolucionário nunca foi nem muito marcado, digamos, não, nunca foi marcado. Andei sempre por inércia, seguindo a maioria, sem me destacar nem num sentido nem em outro. Muitos aqui já me criticaram por ser de extrema direita, porque em um momento dado apoiei o governo Bolsonaro, ou por ter votado no Bolsonaro e não votado no PT, ou no representante dele no caso. Eu já disse e vou repetir aqui, nesse partido dificilmente eu votaria, muito difícil. Quando Lula, eu ainda não tinha direito ao voto, porque não tinha ainda a naturalização, não tinha nacionalidade brasileira. Quer dizer, eu não votei no Lula nenhuma das duas vezes, porque ainda não podia, do ponto de vista formal, certo? Mas, na conjuntura atual, sendo o PT o que é agora, que é simplesmente uma agrupação que está praticamente nas mãos do ex-presidiário que agora está na rua. Mas voltando ao assunto, eu, de esquerda, eu creio que nunca fui. Eu andei, me deixei levar conscientemente, não estou lavando as mãos, e sempre segui a maioria nesse sentido enquanto estava em Cuba, até para em algumas ocasiões não arranjar problema, enfim, não ser o cara que se destacava negativamente da multidão que segue mais ou menos na mesma direção. Tive problemas, sim, porque algumas das minhas amizades, enquanto eu era ainda professor lá em Pinar del Rio, em Cuba, eu tinha amizades que eram, pelas autoridades da universidade, eram mal vistas. Alguns dos meus bons amigos, com os quais eu costumava sair para beber, enfim, essas coisas, eram mal vistos, alguns porque eram considerados de direita ou de extrema direita. Entretanto, eram os meus amigos. O fato de eles serem considerados de direita não fazia com que eu fosse uma pessoa diferente. Eu continuava sendo o mesmo José Adolfo Rodrigues. Do mesmo jeito, tinha outras pessoas que tinham amigos que pertenciam a alguns grupos que eram considerados não totalmente confiáveis do ponto de vista do bom comportamento social, mas eram os meus amigos, com os quais também costumava conversar e tal. Então, tentando resumir, eu, do ponto de vista político, sempre me considerei, pelo menos inconscientemente, agora me considero de maneira totalmente consciente, uma pessoa de centro. E agora, nos últimos anos, porque dizem que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, vão tendendo à direita. Eu não sei os outros, mas no meu caso, eu me catalogaria agora como um cara de centro-direita. Tá certo? Bom, isso era tudo. Na minha volta, depois de vários dias ausente aqui no YouTube, me desculpe se fui um pouco extenso. Eu sou José Rodrigues. Até a próxima!